Olá, hoje eu vou falar sobre abuso sexual. Esse barulho inconveniente que você está ouvindo, eu vou usar toda vez que eu falar esse termo, porque essa querida plataforma às vezes diminui o alcance dos vídeos ao usar temas polêmicos. Aliás, eu já peço que você, se puder curtir e comentar alguma coisa, porque isso ajuda a dar um engajamento e aí a plataforma entende que esse é um assunto seguro para ser compartilhado. Porque é curioso, né? Quando a gente vai falar sobre assuntos importantes, às vezes a plataforma é, suspeita que você possa estar fazendo um mau uso ou divulgando coisas que não fazem sentido, e aí a taxa de entrega do vídeo fica muito ruim. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Frederico Matos, psicólogo clínico e escritor, autor do livro Pare de Brigar com a Vida. E eu queria falar sobre esse assunto difícil de falar. Hoje eu tô com quase 45 anos e é a primeira vez que eu faço um vídeo assim, falando particularmente sobre esse assunto, porque, enfim, é um assunto que aconteceu, é uma situação que aconteceu na minha vida. Eu já falei disso no meu Instagram e expliquei um pouco o contexto por cima, mas hoje eu queria falar um pouco com mais detalhes sobre tudo que cercou essa temática, como isso me impactou, como. E não só como me impactou, e como eu observo isso no consultório quando se dá com outras pessoas. Né? De um jeito ou de outro, quando os assuntos pegam a gente como psicólogo na nossa história, a gente parece que fica também mais aberto para falar sobre isso, obviamente, depois de muita terapia, depois de muito cuidado nesse sentido. Então, eu vou falar sobre esse tema com mais calma. É difícil sempre precisar a idade que aconteceu isso, porque eu me lembro de duas ou três situações que eu suponho onde eu sofri algum tipo de abuso. Funcionou, né, o barulhinho. Isso quer dizer que eu imagino que tenha sido por volta de 7, 8 anos de idade, porque eu tento pensar mais ou menos em que idade da escola eu devia estar, que coisas que na época acabaram mudando um pouco o meu comportamento e, enfim, e como que isso me afetou como pessoa, na minha personalidade. Eu me percebia como uma criança sozinha, onde eu morava na Lapa de Baixo, São Paulo. Era um condomínio de apartamentos modestos, vamos dizer assim, e que tinham muitas crianças, mas existiam muitas crianças de diferentes idades e praticamente nenhuma da minha idade. Havia só uma garota que era da minha idade, um pouco mais nova, com quem eu brincava mais. E, e os outros crianças eram um pouco mais velhas. E eu me juntava com crianças que eram mais velhas por conta da minha irmã mais velha, 5 anos mais velha. Então, eu deduzo pela proximidade da idade que o garoto que fez o que fez comigo, ele também devia ser 5 anos mais velho. Isso quer dizer que eu devia estar com 8, ele devia estar com 13. Ele era uma pessoa muito carismática na turma, ele exercia uma liderança evidente, era engraçado, ele era mais confrontativo e todo mundo adorava ele, né? Essa é a verdade. Então a gente ficava quase como se fossem cachorros assim meio que em volta ali do líder da matilha
E o que ele falasse para a gente fazer, né? Todas as crianças, não importa que idade fosse, a gente meio que obedecia. Essa é a questão. E ele era um cara muito criativo, né? Então ele propunha brincadeiras. As férias eram uma agitação só. Festas de aniversário, sempre muito ah, divertidas. Então ele era um cara, de modo geral, muito agradável e que a gente queria muito bem. E hoje, olhando para trás, me parece que ele era uma pessoa, ao mesmo tempo, muito carente assim de atenção, se a gente parar para pensar. Eu não sei, me lembrando dos pais dele, me pareciam ser pais. O pai, um cara mais distante, a mãe me parecia ser uma pessoa amorosa, mas estou lembrando aqui com as impressões de infância, tá? E ele acho que devia estar fazendo as experimentações afetivos, sexuais dele, e de uma certa forma acho que as crianças ali eram as cobaias dele. E eu digo as crianças porque depois de alguns anos eu vim descobrir que ele tinha feito isso com outros garotos, né? Então eu não fui a única pessoa a qual ele se aproveitou ali da ingenuidade. Sempre pessoas mais novas e meninos, o que provavelmente tinha a ver com a orientação dele, né? Dos desejos dele. E eu me lembro, talvez a primeira vez que isso aconteceu era uma festa de aniversário, acho que na casa dele. Eu acho que ele criou umas tendas ali, festa de aniversário, como se fosse um gato-mi, alguma coisa assim. E eu lembro que nessa situação ele criou algum contexto em que eu fiquei sozinho com ele ali, debaixo dos lençóis, das brincadeiras, do monte de almofada, cobertor, não lembro exatamente o que era. E eu me lembro que ele, numa primeira vez, ele fez com que eu me aproximasse, né? E eu não estava bem entendendo o que estava acontecendo. E aí eu me lembro que em algum momento ele estava lá com o membro dele para fora, ereto. E o que ele disse para mim era para eu segurar. E é uma criança boboca, sabe? Não entendia bem o que aquilo se tratava, como é que aquilo estava, o que queria dizer, sabe? Quando você vê uma coisa, mas você não reconhece porque você nunca viu aquilo, né? Eu nunca tinha visto um membro ereto, né? Quando você convive com outros adultos, você vê lá, sei lá, um membro do seu pai, uma molenga, tomando banho, né? Nessas condições meio atípicas, né? Mas não ali, em atividade. E era uma coisa assim que parecia algo estranho, em algum nível errado, mas ao mesmo tempo tinha um elemento meio fascinante ali naquele contexto. E ele falou: não, pode pegar, é bom, não sei o quê. E você, quando é criança, você não tem muita clareza do que está acontecendo. E fui lá, peguei dele, beija, beija, beija. E aí eu fui lá, beijei. Achei aquele estranho, né? E aí meio que me afastei. Fiquei meio perturbado com aquilo. Foi uma situação vaga, assim, que eu lembro nesse sentido. Fiquei super assustado com aquilo. Não me lembro de cogitar, falar para alguém o que estava acontecendo, mas eu me lembro de ter ficado um pouco aflito, né? Muito bem. Passou tempos assim e aquilo em tese não aconteceu mais de imediato, mas daí teve uma outra situação, ainda no prédio que eu morava. Lá é um prédio sem elevador, então tem escadarias.
E num desses intervalos de escadaria onde não dava para frente de nenhum dos apartamentos, ele também de novo me chamou para uma situação e dessa vez ele pediu para que eu deitasse de costas. E ele ficou deitado de costas, eu de roupa. Eu não sei se ele estava de roupa, mas imagino que sim. E ele se esfregando nas minhas costas ali, né? Não teve nenhum tipo de introdução de nada. E foi uma coisa assim que me causou um embaraço, um constrangimento. Eu também não entendi o que estava acontecendo. E aí foi a primeira vez que ele meio que me constrangeu. Ele falou que eu não podia falar aquilo pra ninguém porque aquilo podia ser um problema, que se eu falasse também, que ele ia desmentir e que ele ia bater na minha mãe. E foi uma coisa meio maluca, né? Porque quando você é criança, você não entende a veracidade, a gravidade das coisas, e você não entende nem se aquilo é possível de acontecer, você simplesmente só tem medo, né? E foi o que aconteceu. E a terceira vez que isso aconteceu, dessa vez foi uma coisa que me pareceu mais uma arapuca, porque eu lembrei de que eu comecei a ficar um pouco evitativo de ficar sozinho com ele. Eu sempre queria estar com outras crianças juntos, então tinha algo dentro de mim que entendia que aquilo não era bom. E aí a terceira vez acho que foi alguma coisa parecida com o que foi a primeira. Aperta, beija, foi o máximo que aconteceu. E dessa vez ele me ameaçou mais. E aí teve uma época que duas vizinhas mudaram para lá e a gente começou a fazer uma amizade ali, mais crianças, né? E uma delas da minha idade, então foi uma coisa que me ajudou bastante a sair um pouco daquela turma. E o X da questão é que, dentro daquele contexto, eu me afiliei mais a essas duas garotas, uma delas mais velha, que também era mais enfrentona, assim, e não topava muito com ele. E teve um dia que criou um racha na turma e ele falou pra mim: ou elas ou eu. Se você escolher elas, você nunca mais vai olhar na minha cara e nunca mais vai brincar com ninguém desse lado aqui, porque eu não vou deixar. E que me deixou mal, 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 mal. Mas no dia seguinte eu fiz minha escolha. Eu fiquei com elas. E aí eu me lembro de olhar ele pela janela e ele me olhando pela janela e me apontou assim. E de fato foi o que aconteceu. Eu nunca mais tive proximidade com ele, de modo geral. E eu fiquei bem mal com aquilo, né? Mas ao mesmo tempo aliviado por não ter mais essa proximidade. Hoje, olhando para trás, eu entendo que aquilo mudou muito a criança que eu era. Não que eu fosse uma criança super expansiva, mas eu fiquei uma criança com mais medos, com mais ansiedade. Eu me lembro que naquela época eu, eu fiz cocô na calça. Imagina uma coisa assim, meio que comecei a fazer cocô no, no ônibus escolar que me levava para a escola. Então foi uma coisa assim bem ruim assim que aconteceu. Eu sinto que eu fiquei mais com mais dores assim, tinha dor de estômago, me queixava muito disso. E na medida que o tempo foi passando, eu fui olhando agora retrospectivamente outros sintomas, né? Porque quando veio a puberdade e aí as minhas paixonites, eu apaixonado pelas meninas da escola, naquela coisa meio, mesmo apaixonadíssimo por essa amiguinha da, que morava ali perto no mesmo prédio que a gente. Eu ao mesmo tempo ficava com uma sensação estranha, como se aquilo fosse um peso, um segredo ruim, uma coisa que não deveria ter acontecido, né? Principalmente pela ameaça e tudo mais.
E na medida que eu fui ficando mais velho, com 13, 14 anos, eu fui me perguntando se eu era algum tipo de aberração, vamos colocar assim. Porque tendo em vista que eu gostava de meninas, mas eu tinha tido um contato que até então eu não entendia que era, né, de uma ordem sexual, eu achava que. Eu falei, será que eu também gosto de menino? Mas eu não. Mas isso não era claro para mim, porque o, o, o que eu achava que tinha a ver com homo ou hétero tinha a ver com o que você tinha feito, né? E não com aquilo que você desejava. Então, na minha cabeça, se eu tinha tido contato com um menino, então eu também gostaria de meninos. Mas na prática não era isso que acontecia. Eu seguia desejando e apaixonado por garotas, né? Então aquilo me bagunçou bastante. E eu não avancei muito naquilo, porque afinal de contas eu não tinha uma questão com aquilo, né? Então não é que eu estava com muitas pessoas assim que têm uma sexualidade não aceita socialmente, essas pessoas precisam se esconder, esconder os desejos. Eu não enfrentava isso, mas de uma certa forma eu achava que a experiência que eu tinha tido me marcava de alguma forma estranha nesse aspecto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando uma pessoa é abusada sexualmente, ela, ela se transforma. Alguma coisa acontece, alguns sintomas surgem. Ela pode ficar mais emotiva, ela pode ficar mais fechada, ela pode ficar mais constrangida, ela pode ficar mais tensa, ela pode ficar mais ah, raivosa, ela pode começar a ter sintomas físicos. E isso são coisas que os pais às vezes não notam, porque, pelo menos nos anos 80, meus pais não notaram, porque não era o tipo de pergunta que se fazia. Eu não sei também se eu dava indícios ou se eu dava pistas. O ponto é que meus pais pareciam estar brigando tanto com as próprias questões deles, individuais e de casal entre eles, que eu não queria ser mais um fardo naquele contexto. Então, eu não queria falar. Isso afetou também minha personalidade porque eu acho que eu cresci me sentindo alguém que tinha uma coisa obscura dentro de si, uma coisa que era um segredo que me angustiava de muitas maneiras. Eu comecei a minha vida afetivo-sensual, só para poder não ter que ficar apertando o botãozinho aqui, muito tarde, se parar para pensar. Então eu fui encontrar essa vivência na faculdade, propriamente dito. E eu acredito que isso aconteceu por conta desse medo de lidar com aquela vivência. Isso quer dizer que eu ficava apaixonado, eu me lembro de muitas garotas que eu fiquei apaixonado nesses anos todos e tive até a oportunidade talvez de ficar com elas, mas eu não ficava, eu tinha medo, tinha alguma coisa dentro de mim que me bloqueava, né? E aí na faculdade isso se desfez. Logicamente que eu já estava fazendo terapia, eu tratei sobre esse tema, e eu me lembro que eu chorava horrores na terapia. E com certeza foi o processo da terapia que me ajudou provavelmente a me libertar. E aí, uma das minhas amigas da faculdade, que eu estava platonicamente apaixonado, a gente efetivamente começou a ficar junto, namorar, e foi um grande primeiro amor, assim, que, que aquilo me trouxe. E aí, ao longo dos muitos e muitos anos de terapia, eu fui olhando para essa questão do que me aconteceu na infância de muitas maneiras diferentes, né? Antigamente, quando eu falava, aquilo necessariamente vinha com choro, angústia. Hoje eu consigo falar assim com mais naturalidade do que aconteceu,
O que não quer dizer que necessariamente é uma coisa confortável de se dizer. É como se eu estivesse expondo um pouco a criança que eu fui. Então acho que eu demorei até para compartilhar isso, seja no Instagram e até agora há mais tempo, porque, sei lá, é como se algo ainda dentro de mim tivesse protegendo aquela criança. Isso obviamente criou uma personalidade também mais introvertida da minha parte, mais receosa, mais desconfiada. Então isso foi uma coisa muito ruim enquanto, enquanto desenvolvimento pessoal. Mas uma coisa que eu queria falar para além do que me aconteceu. As pessoas às vezes perguntam, né? Mas quem é o perfil da pessoa que faz esse tipo de coisa? Existem muitos perfis, né? Hoje em dia muito se fala sobre pessoas que são pedófilas, como se essas pessoas P fossem as únicas pessoas que fizessem esse tipo de coisa. E não é verdade, né? Porque nem todo P ele necessariamente se aproveita de crianças. Às vezes ele pode ser um P fantasioso. Ele pode consumir conteúdo, o que já é problemático, mas ele não necessariamente avança para cima de crianças. Nem toda pessoa que faz isso é um P, né? Porque às vezes esse tipo de pessoa se aproveita da fragilidade de uma criança, ainda que não necessariamente tenha uma atração específica por crianças. Pode parecer meio confuso esse tipo de ideia. Ou isso pode acontecer entre crianças da mesma idade, às vezes com o mesmo nível de ingenuidade. E aí, nesse caso, sempre fica-se a pergunta, né, se isso pode se considerar um abuso sexual, porque são duas crianças descobrindo, né, os próprios corpos. Dependendo de como isso acontece, pode ser envolvido com algum tipo de agressividade, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Então, no final das contas, isso vai ser muito o sentido que a pessoa dá. Agora, quando isso acontece com crianças com diferenças de idade mais evidentes, eu entendo que isso está dentro do espectro de algo mais problemático, né? Porque toda situação de abuso sexual ela é como se fosse um adiantamento de um processo que aconteceria mais naturalmente na adolescência, na puberdade. Então é como se a criança antecipasse alguns processos e para muitas pessoas aquilo pode criar sequelas variadas. Pode ser que a pessoa fique hipersensualizada, quase como se fosse uma maneira de exercitar ainda mais uma dimensão dela que foi invadida precocemente. Algumas pessoas desenvolvem um comportamento inverso, né? Tem pessoas que ficam muito trancadas do ponto de vista da sensualidade. Então, existem muitos perfis de pessoas enquanto o resultado desse tipo de situação de violência, né? Mas não são todas iguais. Existe um mito muito dito, né? E eu lembro que uma vez uma pessoa no meu Instagram, quando eu postei algum assunto desse, falou que toda pessoa que comete isso é porque sofreu isso. E não é verdade, né? Porque isso cria uma falsa causalidade que toda pessoa que sofre isso necessariamente vai fazer. E não é verdade, né? Na minha vida eu nunca senti nenhum tipo de impulso ou inclinação nessa direção. Pelo contrário, né? Eu sempre, de uma certa forma, isso nunca me ocorreu. Mas existem pessoas que isso pode despertar precocemente um sentimento e algumas pessoas ficarem paralisadas nesse tempo. Mas não é uma correlação direta. E nem toda pessoa que faz isso sofreu isso na infância. Porque existem pessoas que fazem isso simplesmente porque elas têm
uma impulsividade nesse sentido, em que elas poderiam fazer isso com qualquer pessoa, adultas ou crianças, mas as crianças estando mais vulneráveis e disponíveis, acaba sendo elas que são as vítimas. Ou seja, uma pessoa que comete isso pode não ter sofrido isso. E uma pessoa que sofreu isso pode nunca fazer algo com o outro, pelo contrário, até pode virar uma repulsa nessa direção. O ponto todo dessa história é que quanto menos se fala sobre esse assunto, menos a gente consegue entender. Porque a figura do agressor, vamos colocar assim, ela nunca é uma figura desagradável, né? Porque as crianças elas são muito sensitivas, muito sensíveis à maldade. Então, uma pessoa que claramente encarna a figura de alguém perigoso, suspeito ou desprezível, essa criança não vai se aproximar. Ela tem os códigos inconscientes do que é maldade, seja de filme, desenho. Ela sabe o que significa alguma figura meio maldosa. Então, as pessoas que costumam fazer isso, elas são necessariamente muito queridas, muito carinhosas, muito próximas de crianças. São aquelas pessoas, em maioria homens, não que não existam mulheres, mas em maioria homens, que parece que estão sempre cercando crianças. O que às vezes é um pouco injusto com adultos que são muito carinhosos e afetivos com crianças, porque eles podem ser potenciais alvos de desconfiança. Mas, de novo, nem toda pessoa que adora estar com crianças faz isso, mas entre as pessoas que fazem isso, muitas delas são aquelas pessoas que ficam rodeando crianças. Porque elas querem ter uma oportunidade de ficar a sós com elas. Então, não raramente essas pessoas são parentes próximos, que de alguma maneira cuidam de crianças, estão próximas de crianças. Infelizmente, o pai, padrasto, um tio, um primo mais velho, não raramente são essas figuras que um avô, né? São figuras dessas que são os que fazem isso. Ou quando não, alguém que trabalha no ambiente escolar, ou trabalha com educação infantil, com cuidado de criança. Infelizmente, provavelmente isso deve ter alguma correlação do porquê homens são vistos mais com desconfiança nos ambientes escolares. O histórico dos homens é problemático nesse sentido. Mas às vezes costuma ser aquela pessoa que você não desconfiaria, daquela pessoa que você não vai acusar. O ponto é que quando as crianças falam para os adultos, algumas podem pensar assim, mas ela está inventando. Ela pode estar inventando muitas coisas, mas eu sempre acho menos provável que a criança esteja inventando coisas muito específicas, né? Isso pode acontecer, mas eu sempre acho pouco provável que a criança invente coisas muito específicas, porque para ela falar isso para os pais, isso é uma coisa muito sensível para ela. Eu próprio guardei esse segredo até os 30 anos, quando eu fui efetivamente falar para minha mãe, e ela ficou chocada, né? Esse rapaz, esse moleque, né, que fez isso comigo, era aluno dela, né, na escola. Ela ficou chocada, né, nesse sentido. Então, não é uma coisa para uma criança contar. Ela teve que ter muita coragem para poder falar: olha, meu pai, meu padrasto. Ela precisa quebrar um código de silêncio muito pesado. E para ela fazer isso é porque ela está imbuída de muita dor e muito medo, né? Então, quando a gente vai pensar numa ideia de proteger as crianças desse tipo de coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é realmente ouvir essa criança com cuidado, né? Você precisa ouvir com cuidado, não induzir ela a falar coisa nenhuma. Você vai ouvir, você vai perguntar, você vai anotar. Se você quiser, você pode pedir para ela escrever.
para ela desenhar, se ela tiver com dificuldade de se expressar, se ela for muito pequenininha. Você pode ver sinais no corpo da criança, né? Na parte dos órgãos, orifícios. Ela vai de alguma maneira deixar rastros naquele sentido. Ou seja, ficar atento, observar. Você não precisa induzir nada. Você pode ter canais de comunicação desse tipo de acontecimento. Você pode fazer denúncias. Então, vou deixar depois números de telefone na descrição do vídeo que você pode fazer denúncia. Se você suspeita que algum vizinho, vizinha, acontece isso na casa deles, você também pode fazer esse tipo de denúncia. Porque a proteção da infância, ela precisa ser feita por adultos. E do mesmo jeito que existem adultos que são capazes de prejudicar crianças e cometer esse tipo de atrocidade, você também pode ter pessoas e adultos que cuidam disso, você pode ter pessoas que, de alguma maneira, protejam as crianças. Então tem os dois lados, né? Tem a pessoa que faz e tem a pessoa que protege. Então, o mundo também é composto de pessoas nesse sentido. Então, o meu alerta vai para que você ouça, fique atento, questione, você possa poder conversar sobre partes do corpo, você pode conversar com a criança sobre coisas de educação sexual, mostrando quais são os órgãos íntimos, o que é uma parte íntima, o que é uma parte não íntima, que tipo de toques podem ser feitos ou não, o que são gestos de carinhos ou que não são. E existem livros pedagógicos nesse sentido. Então, dá para você interferir, dá para você cuidar, dá para você dá para você interagir, dá para você ajudar sem que aquilo se torne um pesadelo para você. Não precisa ter especialização, você não precisa fazer curso necessariamente, mas você precisa ter uma boa intenção e algum nível mínimo de entendimento para poder falar e conversar preventivamente para as crianças poderem falar caso isso aconteça com elas. É isso. Espero ter ajudado. Como eu disse, curta, comente, compartilhe, encaminhe, porque esse vídeo provavelmente vai ter uma menor repercussão, tendo em vista que a plataforma às vezes não incentiva temas sensíveis e delicados dessa natureza. Então, graças a você, é que esse vídeo pode ser divulgado. Se inscreva no canal e ative o sininho para os próximos vídeos. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.